Esse com certeza será o maior escândalo da política brasileira, envolvendo até mesmo o nosso judiciário. Afinal de contas, não sabemos onde termina um e começa o outro, nessa ditadura do judiciário que a gente vive. Mas o maior escândalo da política brasileira desde a Lava Jato. Inclusive, alguns agentes desse escândalo, alguns participadores desse escândalo também estiveram presentes na Lava Jato. Mas vamos lá. A bomba que acabou de sair é que Glenn Greenwald acabou de receber e publicar algumas mensagens trocadas entre Alexandre de Moraes e seus assessores, assim como entre os próprios assessores, que comprovam que o Alexandre de Moraes mandou encomendar relatórios contra pessoas que ele queria destruir. Não era uma situação onde alguém cometia algo ilegal e ele reagia. É uma situação onde ele determinava a sua assessoria a produzir relatório, a fabricar relatórios contra pessoas que ele queria mandar prender, fazer busca e apreensão, cancelar passaportes e assim por diante. Se o Alexandre de Moraes continuar como ministro do STF após esse escândalo, então pode desistir do Brasil. Realmente não há mais salvação para o nosso Estado democrático de direito, nem para a nossa liberdade e muito menos para o nosso judiciário. Se uma pessoa que toma tais decisões e que age dessa forma, quebrando a lei de forma concreta e provada, então, com certeza, a nossa Suprema Corte já está corroída de tal forma que talvez seja irreversível resgatar essa tão importante instituição para a nossa democracia. Glenn Greenwald acabou de publicar na Folha de São Paulo a seguinte matéria. Moraes usou o TSE fora do rito. Fora do rito é um eufemismo para não dizer de forma ilegal e criminosa. Mas vamos lá. Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo. Revelam mensagens. Então repare que não são delações, não são relatos, nem testemunhos. Ele teve acesso a mensagens trocadas entre Alexandre de Moraes, do celular dele, e assessores, tanto do TSE quanto do STF. E é, obviamente, aquele grupo que ele criou para lutar contra a desinformação nas redes sociais, um grupo que ele se colocou como o diretor ou como o chefe. Ele criou a sua Gestapo digital e se nomeou o chefe dessa Gestapo. Assim como ele tem a Gestapo na Polícia Federal, ele criou essa Gestapo também. E logo no início da matéria, já vem a bomba. O gabinete de Alexandre de Moraes do STF ordenou por mensagens de forma não oficial. De forma não oficial já quer dizer que anulou todo o processo, que é ilegal. A produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news. Lembra daquele inquérito ilegal que ele abriu lá em 2019 e está sendo usado para coagir, perseguir, intimidar parlamentares e pessoas do Brasil durante 5 anos? Esse mesmo inquérito. Esse inquérito está sendo alimentado com relatórios fabricados sob encomenda no Supremo Tribunal Federal durante e após as eleições de 2022. Diálogos aos quais a reportagem teve acesso mostram como o setor de combate à desinformação do TSE, presidido à época por Moraes, foi usado como um berço investigativo no gabinete do ministro do Supremo. As mensagens revelam um fluxo fora do rito envolvendo os dois tribunais, tendo o órgão de combate à desinformação do TSE sido utilizado para investigar e abastecer um inquérito de outro tribunal, o STF, em assuntos relacionados ou não com a eleição daquele ano. Então vamos lá, para explicar para você entender. Alexandre de Moraes, por exemplo, queria cancelar o passaporte do Constantino e bloquear as contas dele. Ele mandava os seus capangas dentro dessas instituições a seguinte mensagem, mais ou menos assim, ó, produza aí um relatório contra esse safado aqui, esse cara aqui, porque eu quero acabar com a vida dele. Se isso não for a definição de totalitarismo, ditadura, estado de exceção, então a definição dessas 3 coisas devem ser mudadas imediatamente em todos os livros, em toda a literatura que já se tratou disso. Ele manda fabricarem relatórios contra pessoas que ele não gosta, contra os bolsonaristas, para depois tomar a decisão que ele queria tomar desde o início. Vamos supor, minha rede foi derrubada. Então ele faz assim, cara, eu quero derrubar a rede do Gustavo Gaia. Ô Severino, produz um relatório aí pra mim contra esse cara que eu quero derrubar a rede dele. Acha alguma coisa aí. Pô, Alexandre, não achei, não tem problema. Vou mandar a decisão pras redes sociais mandando derrubar as redes desse cara sem fundamentação nenhuma, porque eu que mando aqui no Brasil e o Pacheco é o meu pau mandado. Né, Pacheco? O que mais será necessário para que uma atitude concreta,
uma ação concreta possa ser feita para resgatar o mínimo de estabilidade jurídica no nosso país. Já não basta nós termos pesquisas que mostram que boa parte da população brasileira, metade, acha que nós vivemos numa ditadura do judiciário. Tivemos o Twitter Files, bloqueio de 50 milhões de um senador e a derrubada de suas contas, prisão sem sequer direito à defesa ou acesso aos autos, inquérito ilegal que já dura 5 anos, criação de uma entidade de censura nas redes sociais sob o comando dele, que ele manda fabricar relatório para depois perseguir essas pessoas. O que mais é necessário? Destruir a vida de uma família porque, de acordo com ele foi ofendido no aeroporto da Itália, mas não dá acesso a essa família ao vídeo que poderia ser usado para ela se defender. O que mais será necessário? Está na hora de uma reação concreta, não só por parte do Congresso, do Senado, deputado, mas por todos os cidadãos desse Brasil. Está na hora de uma ação definitiva para acabar com isso. Precisamos voltar a ter um mínimo de estabilidade jurídica. Agora, está na mão do Pacheco. Pacheco que, desde o início, passa pano para essas ações inconstitucionais, não dá mais, Pacheco. Se você lia tudo isso, a sua análise era de que nada era tão sério, isso que acabou de acontecer. Se o ministro da STF é pego dessa forma, em flagrante, inequívoca, e permanece no STF, então desistam todos do Brasil, não vivemos mais um Estado democrático de direito, não há mais lei nem Constituição. Um abraço.